Fala galera, mais uma quinta com o NoCast. E aí, Agatha, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente trouxe uma nutricionista para falar sobre saúde, E bariátrica. alimentação saudável, dona Agatha, faltou o treino. Alimentação saudável e pré e pós-cirurgia bariátrica, que também tem que ter a comida antes, já para perder um pezinho antes e depois para manter, né, Agatha? É isso aí? Que você tá fitness, não precisa, né, da dieta ainda, mas você vai ver, a idade chega para todo mundo e aí... Isso é verdade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição. Mande suas perguntas aí, o Vitão vai deixar o link na descrição ali. A gente tá no YouTube, tá no Instagram. Prazer, Viviane, tudo bem? Posso chamar de Vivi, né? Você falou, né? Com certeza, eu prefiro, inclusive. Deixar esse momento menos tenso. Tranquilo, Vivi. Ô, Vivi, você é de Bauru mesmo? Você é de fora, se formou e veio pra cá? Conta um pouquinho do começo, né? Pro pessoal te conhecer aí. Eu nasci em Birigui, mas eu só nasci em Birigui. Sou de Bauru, formação de Bauru, na USC, né? A minha escola, né, foi de USC. A minha área acadêmica é USC, acho que todo mundo aqui de Bauru conhece. Sim, hoje é... Mudou, mas já era universidade, né? Eu sei, mas Universidade teve do Sagrado Coração, que é das mas irmãs. mudou, agora eu já não sei o que é, gente. Mudou, mas enfim, o pessoal... Mudou, mas continua a mesma coisa. No mesmo lugar mesmo, enfim. Exato. E eu entrei em 2009 e me formei em 2005. Demorei um pouco para me formar, porque na época eu trabalhava e na época a gente pegava matérias, né? Acho que quem conhece aqui... Eu tô dando risada porque acho que foi... Não sei se foi episódio passado, foi algum episódio aqui coisa. Que ainda eu peguei... Não, a gente tava falando que você é dessa época, que era época de crédito. Era crédito, não era? Que você pegava aula, tudo. Sim. E eu lembro que eu já era da área da saúde e tinha colegas que era técnico, que tava fazendo enfermagem, tinha colega que fazia 10 anos, tava na faculdade, sendo que eu era 4 anos de formação na época, a enfermagem. Eu fiz em 7. Então, por isso que eu dei risada. Exato, porque a gente conseguia fazer a faculdade exatamente por isso, né? Pegava os créditos que a gente conseguia pagar. Mas enfim, consegui me formar e aí fui atuar, na verdade, em nutrição, mas a minha primeira profissão como nutricionista foi na área de UAN, que eu acho que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, que foi cozinha industrial. Fiz 3 anos de cozinha industrial, que não me identifiquei, inclusive, e aí eu fui parar de paraquedas na Beneficência Portuguesa, na época, em 2009, quando eu conheci uma turma que estava trabalhando já com cirurgia bariátrica. Conheci o Dr. Daniel Brosco, o Dr. Hélio e a doutora Paula, psicóloga, e a gente fez uma formação aí chamado Grupo Ser, que foi onde eu me identifiquei e comecei a trabalhar com bariátrico. E, na verdade, entre erros e acertos, foi onde a gente começou a conhecer esse público, né, que é a cirurgia bariátrica aí. Então, e me apaixonei por esse trabalho. E desde a época de colégio, assim, antes você já tinha na mente que você queria fazer nutrição? Como que foi entrar na nutrição? Falar, vou fazer esse curso aqui. Já tem alguém que eu admiro na nutrição, ou por causa de peso? Porque tem isso também, né? Tem isso, e vou te falar, eu queria fazer psicologia, e eu tenho uma paixão por psicologia até hoje. Eu queria fazer psicologia, e quando eu falei pro meu pai, eu quero fazer psicologia, ele falou pra mim que isso era coisa de louco. E isso hoje tá caindo em terra, porque hoje em dia os profissionais estão sendo mais procurados com essa correria. Não é? Eu acho que seria uma segunda faculdade que eu me identificaria com certeza. E a gente acaba usando, com pacientes bariátricos, a gente acaba usando a psicologia, né? E eu acabo usando isso na minha profissão, com certeza. Porque se o paciente bariátrico não mudar a cabeça, ele não consegue ter evolução, não consegue ter resultado. E mesmo eu sendo nutricionista, eu preciso desenvolver isso e ajudar o paciente de certa forma, né? Então, eu preciso trabalhar a psicologia também, de certa forma. Então, aí, só que quando eu entrei na nutrição, era o que
tava na moda, na verdade, naquela época. Eu falei, eu vou entrar, eu vou fazer isso que tá na moda e vou ver se eu me identifico. Mas quando eu entrei, eu acabei gostando também da nutrição. Por isso que eu fiquei. Mas não foi a paixão à primeira vista, não era meu sonho, tá? Eu posso dizer muito bem que hoje eu sou enfermeiro, formação acadêmica, tudo, e eu também caí meio nesse dilema seu aí. Eu fiz primeiro técnico, aí teve uma época na minha vida assim que eu peguei, vou fazer uma faculdade também, porque até curso técnico também é uma profissão digna como qualquer outra, tudo, mas assim, a gente sempre quer evoluir, né, quer melhorar. E aí eu pensei, não vou fazer enfermagem. Tá faltando, né? Eu não vou fazer enfermagem, vou sair um pouco, respirar outros ares, vou para outro... E é engraçado que parece que quando tá escrito, é escrito. Eu comecei a fazer fisioterapia, fiz quase 2 anos de fisioterapia, e aí nesse meio tempo eu precisei trancar a faculdade, problema financeiro, papapá. Aí falei, tem que voltar, senão porque também tem um tempo para você trancar, senão você perde o tempo que você já fez. Aí enfim, aí voltei, aí já tava num outro emprego, outros áreas, Aí conversando com algumas pessoas assim, mais próximas minha no emprego, inclusive, que eu tava novo. Aí falei assim, tudo me levou pra enfermagem, acabei fazendo enfermagem e que legal, você vê como que as coisas... Não tem jeito, parece que você nasceu pra aquilo, né? E o intuito desse programa também, hoje eu tô com a minha filha aqui apresentando tudo assim, trazendo vários profissionais de várias vertentes, várias ramificações, por causa do público dela, porque assim, é uma coisa que eu tenho comigo há muitos anos, tipo assim, conhecimento é uma coisa que, é que nem eu costumo dizer, te tiram tudo, te tira a casa, marido, mulher, filho, cachorro, não sei o que, mas conhecimento ninguém te tira. Exato. E quanto mais você sabe, se você puder passar um pouco do que você aprendeu, e o próximo aprender e passar para outro, isso aí é o famosa fórmula do bem. Então, e ela tá num caminho, tá numa fase da vida dela que eu já passei, acho que você já passou e todo mundo já passou, que ela tá entre o colégio e a faculdade. E aí nesse meio tempo, parece que 3 anos é muito tempo, mas assim, você fala, ao mesmo tempo você pega e fala assim, eu vou escolher uma profissão pro resto da minha vida. Exato. E eu não conheço nada. E aí, pai, o que eu quero, né? Você entendeu? E aí a gente trazendo vários profissionais, o nicho da idade dela assim, vai ver, gostei de nutrição, gostei de medicina, gostei de enfermagem. Você entendeu? Não, e eu vou falar que a gente acha que na faculdade o que a gente vai se identificar é com alguma área. A gente só vai se identificar mesmo trabalhando. Porque na faculdade, fazendo a faculdade, eu imaginava que eu iria me identificar com X ou Y. Mas eu me identifiquei quando eu caí de paraquedas na nutrição clínica. Eu me identifiquei. E trabalhando com bariátrico foi onde eu falei, não, eu me encontrei. Falei, gente, é um público difícil? Extremamente difícil. Que a maioria das minhas amigas, né, nutricionistas, fala, o que você está fazendo, né, como nutricionista, trabalhando com bariátrico? Porque é um público difícil, mudar as pessoas não é fácil, mas é um público que eu sou apaixonada, extremamente apaixonada. Dona Agatha, vai. Ô, Agatha, faz jabazinha aí, pessoal manda pergunta, onde que... Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí pra Vivi responder, a gente também. Se inscrevam no canal, ative o sininho pra não perder nenhum episódio. Faça o canal, o Instagram. O canal KnoCast, nosso Instagram é KnoCast Oficial, segue lá, compartilha e manda perguntinha. E pessoal, empresas que quiserem investir aqui, fazer um jabazinho aqui, a gente tá aberta também, mande no inbox lá pra gente lá, a gente entra em contato. E também passar o Instagram da Vivi também, vai dar pra deixar na descrição aí, né, Vitão? Vivi Bertestini. Pedi pra você falar que o BT, pra mim não gaguejar na língua, @Vivi Bertestini lá. Quiser também uma consulta com ela, o Instagram dela lá tá lá, vocês mandam inbox lá, ela passa os contatos lá da clínica. Hoje você tem clínica. Você é carreira solo, você tem mais parceiros com você? Ou você... Eu trabalho numa clínica, né? Na verdade, eu trabalho na clínica Estoril hoje e na Proclínica. Hoje eu trabalho em 2 lugares. Nutricionista também dá pra trabalhar no hospital também, né? Dá sim. Você já trabalhou? Eu faço home, a gente trabalha em vários. Hoje a gente faz tudo, né? Exatamente, não dá pra parar. Não dá. O pessoal tá entrando aqui, ó.
Caia Maio, cunhadinha, a presidente tá aqui hoje, né? Veio conhecer o estúdio, que ela não conhecia. O Vinícius Berto... Meu irmão. Então, porque ele falou, essa Bertequilha, não tem muito. Essa nutricionista é top fera. Tem que dar o apoio. Exatamente. A Vivian tá aqui também. Vou mandando pergunta aí, pessoal. Quiser uma alimentação saudável, umas dicas aí, ela vai dar hoje, só hoje, hein? Aproveita. Só hoje. E tem de alguma graça, pergunta? só hoje. Né? Tem que pagar Depois tem que pagar. Tem que pagar os boletos, lógico, né? Tem que receber. Tem alguma pergunta aí, Aga? Eu tenho. É assim, para uma boa reeducação alimentar é recomendável você fazer uma refeição de 3 em 3 horas. Tem algum alimento que você indica? Assim, específico? Isso. Não existe um alimento específico para se comer, para se alimentar, tá? O que a nutrição ela prioriza, primeiro a gente tem que levar em conta a pirâmide alimentar. Acho que a maioria das pessoas já ouviram falar, não é? Se a gente não está falando de paciente bariátrico, existe um tipo de pirâmide alimentar. E a base da pirâmide alimentar são os carboidratos, embora hoje as pessoas elas querem eliminar os carboidratos. Eu acho que é uma grande questão e as pessoas falam muito de dieta cetogênica, vamos tirar carboidrato, mas o carboidrato é a base da nossa alimentação. São os alimentos que a gente precisa consumir em maior quantidade, tá? E aí, claro que a gente pode colocar os carboidratos complexos, os carboidratos melhores, mas eles precisam porque eles são fonte de energia. A gente não tem respiração, a gente não consegue respirar, o nosso cérebro não funciona sem eles. Fora isso, e a gente precisa consumir numa quantidade até que grande, as frutas, verduras, legumes, priorizar um alimento in natura, tá? Além disso, proteínas de boa qualidade, sem gorduras, leites e derivados. A base da pirâmide, e aí é uma quantidade muito pequena, são as gorduras e gorduras boas, né? Então, óleos, azeite, até a banha pode ser considerada assim um alimento, mas porém uma quantidade muito pequena, tá? Sim. O abacate, ele é fruta, mas é uma gordura boa e pode ser consumida também. Agora, falar um único alimento que a gente pode consumir ou não, isso não existe. Não existe um alimento que engorda, não existe um alimento que emagrece, isso tudo é mito. E eu dei uma estudada breve assim, né? Porque eu tenho corrido também, não faz nada de ter, faz muita coisa. Vivi, assim, eu vi um vídeo de uma nutricionista, que eu até tá comentando antes com você aí, que ela falou assim, que os pilares, me corrija se eu estiver falando besteira, porque assim, eu até estudei, porque nutrição, por mais que seja da saúde você também... Você estudou pra tirar... porque assim, pra não falar besteira também, porque cada um no seu nicho, claro. Né? A mesma coisa que eu falo coisa da enfermagem, você também não vai conhecer, nutrição também, e cada um, assim, a gente entende um pouco, mas enfim, pra não falar besteira. São 3 os pilares, que seria o carboidrato, proteína e as gorduras, certo? Sim. Porque, inclusive ela... São os macronutrientes. Isso. Inclusive ela tava falando assim, porque sempre, eu acho que você também, melhor que ninguém que é nutricionista, escuta a dieta, hoje a moda é a dieta não sei do que, a dieta não sei do que lá. E assim, até a gente tava conversando em off sobre a dieta de baixo carboidrato. Que são as cetogênicas. Isso. A Dukan é uma delas. Mas aí é meio que contraditório, assim, cada profissional teve um estudo, assim, acho que tem alguns, assim, nutricionistas mais renomados que vocês seguem também, assim. Sim, que segue a linha. Exatamente, a linha de pensamento, assim. E ela deu exemplo, tipo assim, abaixo carboidrato. Só que aí você tem que aumentar a proteína e a gordura. Só que aí também pode desenvolver outras coisas, porque se abaixar um, aumenta o outro. Você tá entendendo? Sim. Por isso que é meio... Você quer dizer assim, se existe alguma indicação para uma dieta dessa? Ou não é isso a pergunta? Então, eu queria mais que você, tipo assim, pra também não entrar num embate que nem você falou. Você é mais da pré e pós bariátrica, que a gente vai falar daqui a pouco. Então a gente vai na linha agora da saudável primeiro, pra depois deixar um tempinho pra bariátrica. Porque não... É que nem a pergunta da Agatha, um alimento assim. Eu sou a favor do equilíbrio. E o equilíbrio é a reeducação. É esse equilíbrio que são todos os pilares. Você utilizar todos. Porque o nosso corpo, ele precisa dos 3.
para se manter em equilíbrio. Quando você tira um deles, você vai descompensar e você vai sobrecarregar de alguma forma. Aí, se você for entender que, mas tem alguns nutricionistas renomados que eles vão ser a favor de um ou outro, e aí eu discordo e concordo com alguns, é óbvio. Porque assim, se a gente for pensar numa diabetes, por exemplo, tá? E aí é específico. Então, diabetes, se você reduzir carboidrato, é um benefício para o paciente, você entendeu? Então, é casos e casos. O diabetes, uma pessoa que tem ovário micropolicístico. Só dando uma adendo em cima do que você falou de diabético, porque assim, o pessoal em casa, os leigos, acham que assim, sou diabético, não posso comer doce. Aí que se engana, porque o arroz é fonte de carboidrato, o macarrão, o pão e tudo forma a glicose, o açúcar, então... Por isso que é um benefício para um diabético você reduzir carboidrato. E carboidrato não é só açúcar, tá? Então aí entra o pão, o macarrão, né? As farinhas em geral. Eu digo isso porque eu tenho em casa, meu pai é teimoso já. Eu tenho também. Então, mas deve estar assistindo, inclusive. Deve estar dormindo já. A minha tia teve diabetes gestacional. Exato. E ela foi firme na dieta, forte. E um diabetes gestacional pode vir um diabetes para sempre. Crônico, né? Crônico, se não cuidar. Então, tem que cuidar. Agora, esse paciente é um paciente que, sim, que se cuidar e tiver uma dieta com menos carboidrato, pode ser benefício para ele. Assim como um paciente que tenha ovário micropolicístico, também uma dieta que tenha menos carboidrato, também é super benefício. Então, tem que ser estudado caso a caso. Isso que eu também ia falar. A pergunta da Agatha também a doutora também tem que avaliar caso a caso. O que serve para um não serve para o outro, o que serve para o outro meio... A gente da sua gente costuma dizer isso, né? Desde a dor, principalmente na enfermagem, a dor sua não é a mesma minha, não é a mesma dela, cada um tem sua dor e não dá pra você questionar porque não é do dá. ser humano. E por isso que eu falo que a dieta, você não pode pegar do coleguinha. Uhum. Não dá pra pegar a dieta do Google, que as pessoas vivem fazendo isso. Não, vamos pegar uma dieta de 1.200 calorias, vamos pegar a dieta do amigo que faz. O que dá certo pra você não vai dar certo pra você. Cada um é cada um. Você pode eliminar 10 quilos com uma dieta e o seu amigo fazer a mesma dieta e não vai emagrecer. Por quê? Porque são pessoas diferentes, sexo diferente, metabolismo diferente, rotinas diferentes, entende? Então, não vai dar certo nunca e as pessoas não entendem isso. E aí acaba se pegando um trauma meio que da nutrição e da nutricionista, porque inclusive. Porque nem vamos porque ela passa com você, eu vou fazer dieta, ela não deu certo. Eu não vou fazer porque já fiz, não deu certo, só que eu fiz pra ela, eu peguei dela. Pessoal, tem que se ligar nisso aí, pessoal. Tem que cada um passar. É a mesma coisa. Dieta individual. Dieta individual, isso mesmo. Vivi. Agatha, tem mais alguma pergunta aqui aí? no Instagram com a gente, podcast Papo Reto, hein? Mandaram boa noite. Não sei quem, Jéssica. Valeu, Jéssica, pelo apoio aí. Eu peguei muitas dicas suas aí, cara. Valeu mesmo, precisar, Eu sei que você me chamou lá, cara, você já tem meu número, só ligar, marcar, a gente bora lá. E se precisar, tamo aqui, né, Agatha? Eles perguntaram se água com limão emagrece. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Gente, eu não queria falar essa verdade. Todas as vezes que eu falo em fazer qualquer entrevista, qualquer coisa, todo mundo faz essa pergunta. Gente, é incrível. É mito. Na verdade, ela ajuda na limpeza do... Isso daí, se eu não me engano, acho que tem até estudo assim, tipo... Principalmente pessoas que têm azia, tomar um copo com água, um limão de manhã, isso aí ajuda. Ajuda a tirar o esmalte do dente também. Exatamente. O dentista vai achar ótimo. Enfim, mas por quê? Porque o limão é ácido. E a acidez dele vai dar eu sei porque eu já fiz isso daí já com antes. Mas emagrecer não emagrece. Não tô falando emagrecer, tô falando a parte de azia, essas coisas. Sim, pode ajudar. Tem algumas indicações, algumas coisas no limão. E assim, é bom pra quê? Primeiro que você se hidrata, é uma fonte, é água, né? É vitamina C. Então, se pra você é interessante, pra tua imunidade vai ser legal, é uma maneira de você consumir vitamina C, ótimo. É uma maneira que você consegue tomar mais água, perfeito. Você não tá tendo problema gástrico por conta disso, muito pelo contrário, porque... Perfeito. Você não tá tendo problema na esmaltação do dente? Seu dentista não tá bravo com você?
continua. Você tá fazendo bem pra tua cabeça, isso, mas achar que isso tá te emagrecendo... Ah, não, aí também... Não. Acreditar no conto porque assim, a pessoa obrigado. faz isso, come tudo errado, não faz atividade física e acha que isso tá emagrecendo ela. Não, não tá. Mais alguma aí, Agatha? Tem bariátrica, mas eu tô deixando pro final aí. Tem mais alguma de alimentação saudável? Só se a proteína facilita na queima das gordurinhas ali. Facilita. Isso é verdade. Uma alimentação que ela é rica em proteína vai te dar mais saciedade, né? Quando você consome mais proteína, você não come muito mais outros alimentos, né? Isso facilita, com certeza. Então, quer emagrecer? Tenha uma alimentação rica em proteína. Tá? Em todas as suas refeições, em todos os seus lanches tenha proteína. Claro, não é sobrecarregar, não é você consumir mais do que deve. Por isso que quem ajusta isso é a nutricionista. Mas que você coloque mais proteína no seu dia, na sua rotina, com certeza você vai emagrecer. Com certeza. Vivi, e acontece, pessoal, Por isso que é o famoso ovo, né? Uhum. O ovo. Os pacientes, se eu ir na clínica sua lá, consultar com você e falar assim, tá, eu preciso emagrecer, tudo, quero uma alimentação saudável. Só que aí pega e fala assim, mas eu não abro mão disso. Mas eu não abro mão daquilo. Mas, então você não tá disposto a... Então faz o que você quiser. Acontece isso com você? Acontece muito. As pessoas falam assim, tá, eu pergunto qual é a rotina, né, que é o recordatório que eu sempre faço. E aí a pessoa vira e fala assim, tá, agora eu vou te falar o que eu não quero que mude. Eu não quero abrir mão do meu café com açúcar, eu não quero abrir mão do meu docinho de todo dia na hora do almoço, eu não quero... Eu falo, gente... E eu odeio fazer atividade física. Não. Ok, você quer que faça um milagre, então? É complicado, né? É muito Uma complicado. pergunta aqui da Pri. O que é mais importante em uma dieta? Peso na balança ou o número do manequim? O que é mais importante? Peso na balança ou o número do manequim? O número da roupa? Depende pra quem, né? É que a gente falou, né? É meio que individual isso aí. Às vezes a pessoa tá um pouquinho acima do peso e tá bem com o corpo e tá tudo bem. Mas aí também Tá, eu entendi meio que a pergunta dela, porque é meio complicada, Pri. É uma pergunta mais simples, hein, Pri? Na sua área, pra você, o que é mais importante? Pra você, como profissional, o peso na balança ou manequim? Mesmo como profissional, isso é muito relativo, sabia? Porque assim, para mim como profissional, o mais importante é exames laboratoriais. Porque às vezes o paciente ele tá assim com IMC, ele tá um IMC de sobrepeso, então um manequim acima, só que ele não tem problema nenhum e ele tá se sentindo bem. Então ele tá saudável, concorda? E o que é melhor para mim? Que ele esteja saudável. Ou então, diferente, tá? Para vocês entenderem. Ele tá com o manequim acima, ele tá insatisfeito até, só que ele tá com o manequim acima até porque ele tem mais músculo. Que acontece muito, inclusive. E aí? Então, a gente precisa ver exames primeiro, laboratoriais, ver rotina, ver se ele está se alimentando bem. Isso é tão relativo, a gente vê várias coisas. Às vezes o paciente não está com o manequim legal, mas o exame está legal, e às vezes é o contrário. Então, a gente precisa aliar manequim e o que o paciente está se sentindo. O paciente está bem? Está se sentindo bem? Porque o peso ideal, IMC, olha, é um padrão que, pra mim, nutricionista, é furado. É muito furado. Porque se a gente pensar em músculo, inclusive, a gente não conseguiria medir ninguém pelo IMC. Uma pessoa que faz musculação, se você for ver pelo IMC, eles estão sobrepeso e obeso. Uhum. E aí? Não tá nem esteticamente, né, no padrão correto, e nem no manequim, porque não entra na roupa. E aí, estão saudáveis, né? Então... Aproveitar que você tocou no assunto de academia, tem uma pergunta aqui do Fernandes Wilson. Ô Wilson, queremos você aqui, Wilson.
Eu vou reformular a pergunta dele porque, assim, volta naquela vertente lá, pessoal. É assim, a gente tá dando um panorâmico geral, mas assim, lembrando que é individual, teria que fazer uma consulta com ela, tudo, porque é de indivíduo para indivíduo, a gente vai dar um panorama geral, tá? Ele quer dizer assim, doutora, doutora, Vivi, desculpa. Vivi, você tem alguma coisa que você pode falar, como a gente falou que é individual tudo, mas tem alguma coisa que você pode falar, tipo assim, vou fazer academia, antes de ir pra academia, sei lá, comer uma fruta, alguma coisa, e depois acabar a academia, alguma coisa pra ajudar no... Quando a gente pensa em treino, né, Sim. O pré-treino, a gente tem que focar no quê? Em carboidrato. Sim. O carboidrato é um para você ter energia. Então, energia. O que dá energia para você treinar? A banana é excelente fonte de energia. Você pode incluir uma proteína junto, então um pão integral com ovo seria uma excelente fonte, tá? De pré-treino, mas não é comer e treinar, pelo amor de Deus. Não dá, você vai nausear e vai vomitar, tá? Tem que dar aí no mínimo 1 hora, 1h30, no mínimo. Poderia até um whey batido com uma fruta, excelente fonte. Claro que é individual, tem que ver o total do dia, mas seria uma banana com mel e aveia, excelente fonte aí de pré-treino. Pós-treino, vamos priorizar a proteína. Essa proteína pode vir sim junto com o carboidrato, mas sempre proteína. Então, whey, iogurte, também é proteína simples, todo mundo aí conhece. Até um leite batido com alguma coisa. Tem gente que até fala, nossa, todinho. Gente, tem gente que usa todinho como pré-treino e super funciona. Depende pra quem, né? Então, todinho, todo mundo pode falar, nossa, ela tá indicando todinho, mas pra quem é essa pessoa, né? Alguém que tá precisando ganhar, pode ser indicado. Né? Se for um iogurte com uma granola, excelente fonte de pós-treino. Um whey batido com uma banana, muito legal também. Então, são excelentes fontes de pós-treino. Tá. Viu, dona Priscila? O ovinho com pão depois. Ótimo. Pra mim serve muito bem. Nossa, gente, o ovo entra na dieta. Olha, o ovo tem que estar sempre, o ovo viu? É outro. O ovo tem que ter. É outro mito, verdade. Uma hora ele é um vilão, outra hora ele é. Não, mas agora ele não é vilão, não. Não é, Marta. De jeito nenhum. Agora nesse momento hoje Ele tá absolvido, pode colocar. Vários, você pode comer muitos ovos por dia. Mas não frito, tá? Por favor. Cozido. Cozido, mexido, omelete. Depois aguenta também, né? Porque... Não, você tem problema de flatulências? Nossa senhora, nem me fala. E o problema meu... o problema não vai ser você, vai ser, né? Não, a esposa. E o problema meu, Vivi, que assim, me sobe aqui pro peito, parece que eu tô infartando. Não é aquele... Até tem problema, mas normal. Mas enfim, mas o problema, o que eu gasto com Luftal, porque... Por conta do ovo? Então, é mais o ovo, né? Mas deixa de molho o feijão? Deixa. Não, dia? Eu sempre comi feijão a minha vida inteira. Enfim. A Carla, a cunhada, tá mandando. Carla, não esqueci de você não, vou fazer aquela pergunta, só que deixa no finalzinho. Agora a gente vai entrar na bariátrica. Ela fez uma outra aqui. Treino em jejum ajuda na perca de peso? Também. Lembrando que é individual, pessoal, cada um. Ajuda. Mas assim, o que ajuda a emagrecer, né? Déficit calórico. Ponto. Não adianta, eu vou treinar em jejum, quero queimar caloria. Você pode queimar, só que aí se você vai lá, tem um almoço, um desjejum depois de treinar, e você não tem um déficit calórico no seu total do dia, você não vai emagrecer. Então, o que emagrece é déficit calórico. Você gastar menos do que consome. Ponto. E na consulta você consegue... Assim, você vai fazer as medições, tudo, fazer as anotações, tudo. Mas assim, você consegue determinar, vou andar 10 minutos na esteira, vou perder tanto de... Não dá pra mensurar essa perca, assim, porque você tá falando, você tem que perder mais do que você consome, certo? Então, às vezes, se eu comer muito e não treinar legal, não perder muito, você não vai emagrecer, porque... Não, mas eu faço a bioimpedância, né?
na consulta. E aí eu sei o seu gasto calórico, eu sei o seu metabolismo basal. Né? E aí eu te dou a dieta. A não ser que você não consuma aquilo que eu te passo. E tá, e a pessoa, o indivíduo ele faz a consulta com você, quanto tempo pra você ter uma mensuração assim, passei a dieta, vamos ver, perdeu, vamos mexer, em um mês. Em um mês você faz? Um mês. Um mês é o retorno. Um mês é o retorno. Aí nesse tempo aí você vai ter um parâmetro, ganhou, perdeu, vamos mexer aqui, vamos regular ali. É pra perder, né? É. Se fizer direito. Essa é a intenção. Ou perder, ou ganhar, enfim. Inclusive eu fui no... Isso daí é assim... É complicado porque eu fui num curso ontem, num treinamento, que exige isso daí, tipo... Só que é uma outra área, num parte óssea, tudo. E às vezes o paciente tem que alongar o osso e aí tem que passar... O médico orienta, passa a receita também, ó. Todo dia você dá um cliquezinho lá, não sei o que... E aí daqui 30 dias, 20 dias, depende o caso, caso a caso, ele vai pegar e vai ver o relatório dele, vai ver, porque se der aquela roubada que nem na alimentação muitos fazem também, você vai, né? Mas não tem jeito, a pessoa roubou, vai pesar, vai fazer a bioimpedância, não tem como roubar, né? Não, mas assim, ó, que geralmente quem rouba não vai, né, no retorno. Né? Nem aparece. Não vai, né? Não vai passar vergonha, E né? como que os pacientes seus se acompanham por um determinado tempo, depois anda carreira solo, ou é período? Quem? Os pacientes que você trata, os passa pela clínica. Não é pra... Na verdade, não é pra deixar de ir na nutricionista, né? A pessoa se dá alta. Uhum. Mas aí e aí não tem um tempo, geralmente. Consulta com o nutricionista é mês a mês. Quando o paciente não vai, ele tá falando, não quero mais, deu pra mim e vou viver a vida. E quais que são os mais fidedignos? São os idosos? São meio termo ali, sei lá, de 40 a 60 anos, ou os mais jovens? Quais que são os que seguem mais a risca? Os mais fiéis? Os mais fiéis, exatamente essa palavra. Você tem uma... De idade, você fala? Você tem mais ou menos essa mensuração assim? Você consegue? Nossa, de idade, acho que eu nunca parei pra pensar, hein? Tipo, se você pegar e separar em três... eu tipo, acho que a faixa 20, etária até os de 40 a 55. É os mais fiéis. Nem os idosos, nem os mais jovens. É o meio termo, então, seria. É isso aí. Legal. E aí, Agatha, tem mais alguma aí? Aqui no YouTube com a gente, Douglas Santos mandando um abraço. E eu queria saber daquela... ai, meu Deus, fugiu a palavra. Daquela dieta Dukan, ela que é uma grande diminuição de carboidratos, né? Que é a cetogênica. Isso. Ela possui algum risco? É todo mundo que pode fazer ela? Olha, o risco, na verdade, de uma dieta cetogênica é porque assim, ó, a dieta cetogênica, você já ouviu falar dela? Mais ou menos. Nunca fez? Não. Não, você é magrinha, você não precisa fazer, né? A dieta cetogênica, ela usa como fonte de energia a proteína, né? Então, você acaba com a estoque de glicogênio, de carboidrato. E aí, o corpo vai precisar o quê? De proteína. Então, você consome muita proteína, inclusive bacon. Imagina, né? Nossa. Você sobrecarrega o seu organismo disso. Você imagina o seu organismo só consumindo isso na vida. O que você acha que vai acontecer? Então, assim, você consome isso numa quantidade muito grande. O seu corpo vai utilizar o bacon, vai utilizar essa gordura, essa proteína como fonte de energia, porque não tem realmente o carboidrato. Ok, só que você vai conseguir viver disso por muito tempo? Vamos pensar, tá? Só para você e as pessoas entenderem. Alguém vive disso por muito tempo? Porque a pessoa realmente emagrece, vai consumir as reservas, vai emagrecer. Emagrece só gordura? Não, queima músculo também. Então, esse é o primeiro ponto negativo. Ok, emagreceu. Em algum momento da vida, a pessoa cai em tentação, come um doce, come uma fruta porque está com vontade, consome coisas, carboidrato. O nosso corpo, ele é muito sábio. Quando entra alguma coisa dessa no nosso organismo, o que ele vai consumir? Como fonte de energia, que é o normal e natural dele. A fruta.
o doce que você consumiu, porque é a fonte natural nossa. E aí, tudo isso que você está consumindo de ruim, de gordura, de proteínas ruins, vai virar depósito. E aí começa a vir os problemas, né? Que são as gorduras no fígado, que são os colesteróis, entupimento de veia. Então, olha o problema que a gente pode causar com uma dieta que seria para o emagrecimento, que seria para uma coisa boa. Então, a curto prazo, ela pode ser legal? Pode, porque daí você emagrece. Se você sair dela rápido e entrar numa reeducação, ela pode ser legal para quem tem um grande peso e precisa emagrecer bastante. Agora, a longo prazo, uma dieta restritiva nunca é bacana. Fora que uma dieta restritiva, ela te leva a compulsões, né, alimentares. Mais alguma, Ayrton? Estamos caminhando. Não, sobre agora. esse assunto não. Segunda parte, vamos pegar então na bariátrica. Então, senão Deu a gente pra vai entender? passar Sim. sem falar de bariátrica. Então vamos lá, dona Carla. O que você acha, Vivi, sobre o jejum intermitente? O que você acha sobre o jejum intermitente em paciente? E é recomendado para pós-bariátrica, acredito, né? O jejum intermitente eu falo que é a mesma coisa da dieta cetogênica. Eu uso como estratégia. Então, quando a gente começa uma dieta, chega um momento que o paciente para de perder peso, que a gente chama de efeito platô. Já ouviram falar? Não. Que é quando o paciente tem aquele momento que ele para de perder peso e é normal. E aí a gente entra como estratégias em alguns pacientes. Então, o jejum intermitente é um deles. Vai fazer com que o paciente volte a perder peso. Então, aí é legal, por um período, por um momento. Gente, porque ficar sem comer de 16, 18, 20 horas é muita coisa, né? Nosso corpo precisa, o café da manhã é importantíssimo. Mas por um período curto, eu até acho interessante a gente usar isso. Agora, o paciente bariátrico jamais pode fazer jejum intermitente, porque ele entra em hipoglicemia, ele consome uma quantidade muito pequena, ele tem um estômago aí de 5 centímetros. Tem um paciente que está com 3 centímetros de estômago. Imagina se ele fica 16 horas sem se alimentar? Não pode. E outro, um paciente que faz cirurgia bariátrica para emagrecer, tem uma restrição dessa. Você acha que é um paciente que precise fazer uma restrição dessa? Se não deu certo uma cirurgia, não vai ser um jejum que vai resolver. Mais alguma de bariátrica? Não. E vamos falar também no geral, porque é individual isso aí. Tem todo é que nem a gente fala, né? Um corpo clínico que você falou, né? Que tem você, Sim. tem a psicóloga, tem o Dr. Daniel. Uma equipe multidisciplinar, né? Equipe hoje em dia, Vivi, tá mais assim. Eu trabalhava em hospital nessa época que era bem complicado, assim. O pessoal para fazer a bariátrica demorava, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, em torno de 2 a 3 anos para conseguir operar. Hoje isso já caiu em terra também. Inclusive, até porque a gente tava falando de diabetes no começo, a pessoa que tem diabetes, ela consegue, é uma indicação para fazer, é lógico, tem que passar pelo médico, tudo, enfim, mas é uma indicação hoje que consegue... É forte, né? Então hoje como que tá esse tempo? Tá girando em torno de quanto tempo para operar e você entra com essa alimentação pré-bariátrica durante quanto tempo? Isso depende muito de convênio, né? Tem convênios que tenta segurar o paciente o máximo possível, aí pode chegar assim a 2 anos, 2 tá? anos. Mas isso é muito convênio. Agora, se a gente não estiver pensando em convênio, 2, 3, 4 meses, o paciente está operando. Agora, com relação à nutrição, né, não existe assim uma dieta específica no pré-operatório, não é isso. Eu preciso preparar o paciente no processo de operatório, ele precisa entender o que ele vai passar no pós-operatório. Então, essa reeducação, ele precisa acontecer antes. O paciente ele não vai para uma cirurgia não sabendo o que vai acontecer com ele. Ele tem que estar preparado para o que vai acontecer com ele. Porque a cirurgia não muda ninguém. A cirurgia, na verdade, se fosse mudar, a gente teria que fazer uma cirurgia no cérebro, né? Mas não acontece. Então, o paciente ele precisa preparado para todo o processo que vai acontecer. Então, eu como nutricionista, eu tento preparar esse paciente e eu acho muito importante o processo do pré-operatório. Tá? E esse pré-operatório que você está falando, você já começa... Uma reeducação. Mas assim, essa reeducação... Mudança de hábitos mesmo. Mas o que eu quero dizer assim, é a alimentação que ele vai
depois da cirurgia você já começa antes da cirurgia ou não? No depois, ou só não é o depois conversa, imediato. Porque o depois imediato são as fases do pós-operatório. Se não me engano, durante um mês... Dá 2 e quase 3 meses. Fica tomando uns líquidos, aí só uns copinhos. O pós-operatório existe 20 dias do pós, que é a fase líquida. Depois dessa fase líquida vem a pastosa. Depois da pastosa, então, isso que eu queria, isso que era meu questionamento. Você não faz isso antes, não. É mais conversar e falar, não, vamos comer isso aqui. Não, aí eu dou um plano alimentar. O que ele vai seguir depois que passar todas essas fases, e aí fase líquida e pastosa. Isso é o que ele vai seguir. Claro que numa quantidade muito menor ele vai seguir isso, mas ele vai começar isso como se ele tivesse operado, mas seguir uma reeducação. E esse paciente emagrece no pré-operatório, tá? Ele precisa emagrecer, ele precisa me mostrar que ele consegue emagrecer. Ele, por exemplo, hábitos errados que ele tem, por exemplo, fast food todos os dias, líquido com refeição, por exemplo, bebida alcoólicas todos os dias, porque tem pacientes e pacientes, mas vamos pensar, o que é mais errado naquele paciente que ele faz, o que levou à obesidade? Então, aquilo que é muito errado nele, a gente precisa mudar. Então, são essas mudanças que a gente vai começar. E aí, a fase líquida, essas fases ele vai ter que passar, isso é o pós-operatório. Agora, existem alguns médicos, alguns cirurgiões que pedem uma dieta no pré-operatório, mas isso uma semana antes. Então, tem médicos, gastos aqui em Bauru mesmo, que pedem dieta líquida. E aí, hoje eu já sei quais são, né? Dependendo do paciente que eu tô atendendo, eu falo assim, então o médico quer isso. Aí eu passo essa dieta, mas aí é uma semana antes. Porque eu até ia perguntar pra você, não sei se você já deve ter assistido. É que aqui no Brasil, acho que é difícil. Aquele Lausidar, como que é, Pri? Lausidar, aquele... Nos Estados Unidos lá, aquele médico famoso lá que tem um programa. Sei. Mas lá os pacientes também é absurdo, também é 300 quilos, não sei o que lá. Ele orienta pra fazer uma perca de, sei lá, o paciente pesa 300 quilos, tem que perder acho que 50, 70 quilos pra ir pra cirurgia. Isso. Aqui não acontece. Mas eu tive, como aqueles, aqui em Bauru a gente já teve umas 2 pacientes bem parecidas com aquilo, viu? E uma delas teve que colocar um balão para poder emagrecer 60 quilos para poder fazer a cirurgia. Eu não sai nem da cama, não movimento faz nada, é assustador. Sim, assustador. São super obesos, mega obesos, né? Outra pergunta aqui, a dieta de uma cirurgia revisional é a mesma que a primeira cirurgia? Que seria a segunda cirurgia, né? É a mesma. É a mesma? É a mesma? É a mesma. E aí, Agatha, mais alguma? Depois da cirurgia bariátrica, aliás, depois de quanto tempo eu posso praticar exercício físico? Depende do cirurgião, né? Ele que vai indicar, mas assim, em média, 1 mês, 40 dias você já tá fazendo exercício. Caminhada pode ir antes, tá? Sim. Caminhada leve, com certeza 20 dias você já tá caminhando. Tem mais alguma aí, dona Agatha? Quem que tá aí com a gente aí? Tem mais alguém que entrou novo aqui? Aqui o Dr. Daniel Guizardi. Abraço, doutor. Entrou aqui também minha irmã Rita de Cássia, minha outra moça da minha vida, Alice, sua prima. Quem mais? O Fê entrou aqui, Felipinho. Felipinho, cuidado aí, Felipinho, tô chegando, hein? Fase líquida, a Carla falando, fase líquida não é de Deus. Não é. É o terror das pessoas. E você tem voltado muitos pacientes com você? Tem percebido que, não sei se foi por causa dessa pandemia ou pouco tempo agora, sim, o pessoal tá, principalmente o pessoal que faz bariátrica, tá engordando tudo de novo. Com reganho. Você sabe que montei, né, um grupo no WhatsApp de reganho do pós-bariátrico. Porque eu senti a necessidade dos pacientes por conta disso. E olha... Você teve essa percepção também que tá aumentando? É um absurdo. Sempre teve, né, na verdade. Mas aumentou, eu acredito até por conta da pandemia, as pessoas ficaram muito em casa, aumentou a ansiedade, né?
a pandemia mexeu com tudo, né, na gente. Mas o ansioso, o obeso, ele tem um problema de ansiedade que não foi tratado também, né? E aí potencializou, a pandemia só potencializou aquilo que já existia. E não deu continuidade, na verdade, no tratamento, com as terapias, com o psicólogo. As pessoas, o que eu percebo que os pacientes não dão continuidade com a nutricionista, com o médico. Você pode perguntar, quem que engordou? Faz um questionário aí. Quais são os pacientes que engordam? Esses pacientes, eles dão continuidade? Continuam com o nutricionista, com o profissional? Ou usaram a ferramenta bariátrica apenas para emagrecer e nunca mais voltou ao profissional? Como ferramenta milagrosa. Porque é o que as pessoas realmente imaginam, né? A cirurgia vai fazer o milagre da minha vida e, na verdade... E é engraçado isso. Eu sempre fui magro, praticamente mais da metade da minha vida. Hoje eu sou magro, eu tô barrigudo hoje, mas enfim. Mas aí é outro problema. É outro problema, exatamente. Mas eu há uns 2 anos, né, que eu operei hernia de hiato. E assim, eu acredito que pelo menos o imediato ali é bem parecido com cirurgia bariátrica, porque tem que bater, tem que ser aquela coisa líquida. Sim. E eu lembro que o médico, primeiro mês, ele passou pra mim comer só macarrão. Acho que a primeira semana foi líquida, né? Na partir do 10º dia, enfim, não lembro. Ele liberou macarrão. E eu lembro que foi um negócio maluco de, tipo, você reaprender a comer. E a sorte minha é que ele me falou, vai acontecer isso. E aconteceu. Teve 2 vezes que aconteceu que eu pensei que ia morrer, porque meio que entalou. E não subia, não descia e... Meu, é uma coisa, apesar que o bariátrico acho que é no estômago, né? E a minha foi mais pra cima no esôfago. Mas eles sentem, na verdade, assim, entalo. Será que eles têm a mesma sensação também? Não sei, você tem relato disso? Eles reclamam exatamente desse entalo aqui, ó. É, porque acho que vai descendo, acho que trava lá, né? Aí começa a subir. Exato. É uma coisa... E eu lembro que a segunda vez que deu em mim, eu tava num restaurante no centro da cidade assim, eu tava sozinho, eu ia pro lado... Não sabia, é um desespero. Mas eu acho que até porque você tomou muito rápido, né? Não é aquela coisa de tomar. Não, mas devagar. era comida. Já era comida, já era tava sólido? Com mês, já tinha liberado já. E assim, foi eu reaprender reaprender. E aí você tem que comer pouco, devagar e mastigar bem, porque... E ele falou, e assim, graças a Deus que aí eu lembrei na fala dele, vai acontecer isso. Você respira, fica calmo, porque você fica agitado, você fica desesperado, tô morrendo aqui. E aí eu tava sozinho, nem com a medo lá. Porque se eu tivesse dado, eu ia saber. Fazer alguma coisa, né? Eu ia saber, agora eu não ia conseguir falar, porque eu tava entalado, ninguém ia saber o que tava acontecendo comigo. Mas é muito louco. E quão importante é a mastigação, né? E que ninguém sabe mastigar. E o engraçado como as pessoas, os pacientes, eles aprendem e imaginam não, e descobrem que não sabiam mastigar quando operam. Falam, você vai ter que mastigar. Não, mas eu sei mastigar. Não, calma. Aí operam, passa da fase líquida, e quando entra a fase pastosa, eu falo, olha, agora você tem que mastigar assim, assim, assim. Quando começa a mastigar e começa os entalos, os vômitos, fala, lembrei de você. Eles falam, lembrei de você, doutora. Eu falei, por quê? Porque daí eu fui mastigar e eu vi que não sabia mastigar. Que eu nunca tinha mastigado nada, e é verdade. Essa correria que a gente come, a gente engole. Não come. Isso foi outra coisa assim, né? Ainda não como do jeito certo, assim, estamos falando de mastigar. Mas assim, enfim, depois da cirurgia eu melhorei bem, porque... Chegou fase da minha vida que eu trabalhava em 2 hospitais, saí de um ia para outro, e nessa transição ia de carro, colocava uma marmitinha no meio, já falei, acho que, não sei se foi no podcast, mas já falei para algumas pessoas, colocava uma marmitinha aqui assim, dirigindo no trânsito aqui, comendo. Loucura. Hoje eu paro para olhar para trás e falo, só que era a única forma de eu almoçar, porque não conseguia almoçar no emprego anterior e também não conseguia almoçar porque tinha que render e começar. Então, enfim, eu tinha aquele tempo. Trajetória. E eu dirigindo, saindo, você tá no ônibus, é isso que eu falo, cada vez mais é uma loucura e
E acontece essas coisas, aí a pessoa não tem o hábito de mastigar. Não, e eu sempre brinco que no nosso estômago não tem dente, né? E aí o alimento vai em pedaços maiores e o estômago não perdoa. Onde tem gastrite, refluxo. Às vezes o paciente tem vários problemas gástricos e não sabe por quê. É por conta de uma má mastigação. O problema é o pós-bariátrico, que daí ele não tem como ele não mastigar. Ele não perdoa, porque daí ele tá menor e ele vai vomitar, vai entalar, vai doer, mas não é uma dorzinha, é aquela dor que não tem jeito. É uma dor muito forte, muito forte. Ele vai fazer isso uma vez, na segunda ele vai lembrar, ele vai mastigar. E é que nem eu costumo dizer, uma amiga minha filósofa, que eu pego o ditado, ela fala, dor ensina a gemer. E se você parar pra pensar, é isso mesmo. É isso. Porque você tá naquela dor aguda, você geme, né? Sim. Aí você tem a mesma dor, você já geme no outro jeito. E aí você vai aprendendo com a dor. E você é um ditado. Com a dor? E uma colega que trabalhou comigo, senhorinha, eu falei, isso é uma filósofa. Essa frase eu levo pra minha vida. A dor ensina a gemer. E se você parar, é verdade. Grosso modo, é isso aí mesmo. E aí, Agatha, tem mais alguma aí? Estamos encaminhando pro final. Tem uma pergunta aqui da Tatiana Duarte. O que recomendaria para uma dieta de imediato antes da bariátrica? Uma reeducação, equilíbrio, nada de restrições severas, aprender a comer, né? Aquilo que a gente estava falando desde o início, que você tenha um equilíbrio alimentar, consuma tudo, mas com moderação, nada de privação, porque a cirurgia, ela não vai tirar o prazer de se alimentar, muito pelo contrário, não é para isso. A cirurgia é para te devolver a vida, né? A gente não quer que a cirurgia tire o prazer. Você vai voltar, porque as pessoas falam assim, eu vou fazer despedida, eu vou parar de comer isso. É muita mentalidade das pessoas que não estão preparadas para fazer cirurgia bariátrica. Eu vou parar de consumir isso. Não pare de consumir, mas coma com uma maneira equilibrada. Mas, agora, se você me pergunta assim, tira uma coisa, refrigerante. Aí... É o veneno do século, né? Tira o refrigerante. Se é para tirar um alimento, tira o refrigerante, porque, vai ficar 6 meses sem tomar. Então, já tira de uma vez, né? Já vai fazer um benefício muito grande e aí a gente já vai ficar bem feliz. Mas os outros alimentos é com moderação. Sim. Até o doce dá para entrar, mas desde que seja com moderação, equilíbrio, não todo dia. E, Vivi, e o pessoal também tem que pôr assim, você é nutricionista formada, tudo gabaritado para falar, pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas não existe o que eu não posso comer, tem a quantidade existe. Que você pode comer, né? Exato. É diferente de não poder comer, você não precisa. E assim, é que nem você falou, se entrar isso na cabeça da pessoa, ela... Acabou o problema. Acabou o problema. Eu gosto de pizza. Você pode comer pizza. Mas não uma pizza inteira. Exato. Eu gosto de doce, mas não um bolo inteiro. Eu nunca fui uma nutricionista que falei pro paciente, você não pode comer isso. Você não vai comer isso. Nunca. Muito pelo contrário. O paciente fala, agora, vou operar amanhã, vou no rodízio... Não, gente, aí não, né? Você não vai morrer, você vai para uma cirurgia que você vai emagrecer. Essa mentalidade tá errada. Aí eu acho que o paciente não tá preparado. Você concorda? Agora, gente, a cirurgia vai te devolver a vida. Você vai no rodízio antes? Vai numa pizzaria então, come um pedaço de pizza, 2. Por que o rodízio? Essa mentalidade tá errada. O rodízio cobra você comer mais porque você tá pagando. Não é verdade? Uhum. Então, tá com vontade de comer uma pizza? Come um pedaço, 2, não vai no rodízio. Mas não existe o não pode, não existe isso. Estamos caminhando pro final aqui. Tem mais alguma, Agatha? Eu tenho uma aqui. Não, pode fazer essa aí. Pode fazer a sua. Não, aqui... Tomar whey é importante para um bariátrico? É grande a pergunta. Ou dispensável e pode ser substituído? No início do meu pós, a minha nutri disse que seria indispensável naquele
momento de pós. Você entendeu? Porque eu dei umas gaguejas. Você entendeu a pergunta? É indispensável o whey. No mínimo, durante 1 ano, o paciente vai ter que tomar. Porque o consumo de proteína, a base da pirâmide, como eu falei, né? A pirâmide alimentar no pós-bariátrico, ela muda. E a base da pirâmide do bariátrico é a proteína. E o paciente bariátrico consome um volume muito pequeno de comida. E sendo a proteína fundamental. O paciente bariátrico não consegue comer uma quantidade grande de proteína. Homem gosta mais de proteína, né? Mulher não consome muita proteína. Mesmo os homens não conseguem comer uma quantidade muito grande. E aí tem uma perda muscular muito grande o paciente bariátrico. Além de gordura, ele perde músculo. A gente precisa repor essa proteína. Como repor? Whey, não tem jeito. Vai ter que tomar, gostando ou não, o paciente vai ter que tomar. Mas o whey, ele é uma proteína sintética? Como que é esse Não, whey? proteína do soro do leite. Do soro do leite? Totalmente absorvível. E fora, então... dá pra tirar, então é isso que eu ia fazer uma pergunta pra você. Um alimento uma proteína tirando a carne, o ovo também, né? O ovo, não, mas tudo isso entra. O ovo, o leite, entra, só que o paciente bariátrico come o quê? E deixa eu aproveitar também agora a dúvida minha também, que já tá encaminhando no final. Porque, que nem eu disse, eu amo ovo. Que bom. Ovo. Café da manhã começa com ovo. Quer emagrecer? Não, você não precisa, né? Preciso perder barriga. Já começa, acorda comendo ovo. Tem os gases e tal, mas aí toma uma colher. 2 ovos. Toma uma colher aí, ó, de vinagre de maçã. Vai ajudar esses gases aí. Porque o Loftal tá caro. Aí, ó, já o original com vinagre tá de caro. maçã. Loftal, patrocina ele. Patrocina ele. E vinagre de maçã patrocina eu. Então, aí, ó. Agatha, deixa o nosso interesse aí. Você vai faz a última pergunta pra gente encerrar. Não tem não. Você não falou que tinha um aí? Não. Galera, siga a gente lá no Instagram. Lá na bio vai estar o link do canal aqui no YouTube. Se inscreva, ativa o sininho pra não perder os vídeos. Toda quinta-feira, vão lá no Insta da Vivi, sigam ela lá, acompanhem, bastante conteúdo legal. E é isso. Muito obrigada pelo Obrigado convite. você, Vivi. Gostou? Adorei. Você viu como passar? A gente fica tensa, mas a coisa vai, né? É que nem eu costumo dizer, você ainda chegou aparentemente tranquilo, né? Já chegou convidados aqui bem mais tensos. Falei, relaxa, não vamos. A gente traz convidado pra ficar à vontade, a gente não traz pra pegar tema. Mas depois de um vinho. Brincadeira. Olha, deixa alguém patrocinar que a gente vai começar a trazer vinho. Podcast pode. Vivi, gostou? Adorei. Obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que engrandeceu. Conte comigo. A gente precisa marcar um segundo, porque é muito rápido. Não, vamos marcar uma, eu e o Dani juntos, você vai ver. Vamos marcar aqui? Vamos. Eu fiquei de marcar a segunda com ele, porque assim, a gente começou a falar de bariátrica e a gente não falou nem vamos marcar. Eu topo. Vamos marcar então, se o doutor estiver assistindo. Hoje ele não entrou aqui. Deixa ele. Vivi, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sigam a Vivi lá, @Vivi Bertestini. Pra com não CH. CH, sigam lá. Quiser passar uma consultinha lá, manda no inbox lá, você responde, né? Passa o endereço lá, o número da secretária lá. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada quem acompanhou.